O tratamento do transtorno bipolar se faz com medicamentos. Fato. Correto. Eles são imprescindíveis para que a gente atinja uma melhora clínica e estabilidade. Fato. Mas isso por si só não é suficiente. Então, mesmo em pacientes que estão equilibrados com a medicação ajustada, em dose terapêutica, fazendo terapia certinha, alguns fatores podem instabilizar a doença. Por exemplo, Doutor, socorro! Doutora André, com frequência a gente vê no consultório esse erro, tá? Muitas vezes o paciente, por acreditar, não, eu já estou tomando os estabilizadores, ele acredita que certas escolhas ali que ele faz de uso de estimulantes, por exemplo, não vão fazer mal. Então, muitas vezes porque ele quer render mais no trabalho, ou ele gosta, enfim, ele acredita que é inofensivo, por exemplo, usar chá, chimarrão, por exemplo, café, e às vezes ele tem um excesso, né, nessa utilização. E aí, o que a gente precisa explicar para o paciente? Existe algum perigo de interação medicamentosa no sentido de diminuir, mesmo substâncias às vezes ali ditas naturais, como chá, diminuir ali os efeitos da medicação ou até acabar originando um episódio? olá Priscila, essa situação que tu descreveste é extremamente comum no dia a dia do consultório. Pessoal, o tratamento do transtorno bipolar se faz com medicamentos. Fato. Correto. Eles são imprescindíveis para que a gente atinja uma melhora clínica e estabilidade. Fato. Mas isso por si só não é suficiente. Então, mesmo em pacientes que estão equilibrados com a medicação ajustada, em dose terapêutica, fazendo terapia certinha, alguns fatores podem instabilizar a doença. Por exemplo, a paciente em questão poderia ter, por exemplo, um prazo a cumprir para entregar um relatório profissional. E nisso, ela toma café ou chimarrão na expectativa de ficar produzindo até mais tarde, porque ela tem um prazo para entregar e ela precisa vencer aquele prazo. Quando isso acontece, ela não se dá conta que aquele estimulante, seja ele cafeína ou chimarrão, ele pode retardar o sono dessa pessoa. Então a pessoa, mesmo que vá dormir no horário habitual, ela acaba não repousando como deveria porque ela está sob efeitos de estimulante. E este estimulante retarda o sono. E uma vez que a pessoa durma mais tarde, ela vai estar alterando duas coisas que podem fazer o humor variar. Primeiro, o uso de estimulante e segundo, a higiene do sono que se perdeu. E isso, se for reiteradamente feito, pode sim deflagrar um episódio de humor. Em algumas pessoas sensíveis, basta uma dose de estimulante e uma noite mal dormida para que esse episódio seja deflagrado. Em outras pessoas, dependendo da sensibilidade individual, isso pode demorar mais tempo e requer múltiplas doses e múltiplas noites mal dormidas para estabilizar o humor. Mas sim, mesmo com o tratamento certinho, com estabilizadores de humor estabilizados, terapia em dia, sim, a ingestão de estimulantes, sejam eles quais forem, dentre eles café e chimarrão. Mas eu gostaria de entrar e tomar uma xícara de café. Outra vez café? Tesouro! Podem estabilizar a doença e deflagrar novos episódios de humor.